Bom dia, paz e graça para todos, prazer tê-los aqui. Bom, nós temos uma missão hoje, falar sobre João capítulo 17. Queria pedir um favor, pedir para a Vitória, que está lá atrás, se ela pode conseguir para a gente, talvez a Vitória tenha lá naquela mesinha. Eu precisava de 3 papéis, e aí você escolher 3 pessoas aqui, né? Eu vou escolher as 3 pessoas para você, para ficar mais fácil. Eu vou escolher o Valdemar e a Maitê aqui na frente, a Mônica aqui, do meu lado, e a Ana Paula lá ao lado da Janete. O que vocês 3 vão ter que produzir? Eu vou soltar 3 frases para vocês, 3 palavras, e vocês vão produzir 3 frases durante a mensagem sobre a palavra que vocês receberem. Tá joia? Então tá. Então a palavra do Valdemar e da Maitê é missão. Missão. A palavra da Mônica, vejamos, é mensagem. E a palavra da Ana é ministério. Ministério. Então vou repetir: missão, mensagem e ministério. Tudo bem? Vamos orar. Pai, é a Tua palavra que será repartida entre nós, Teu pão, que nós possamos ter isso em mente, Pai, que somos apenas canal, para que o Senhor flua através de nós, que o Senhor fale através de nós, e conduza os nossos corações para perto do Senhor e nos conforme à imagem de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém. Quando a gente lê João, dos capítulos 14, 15, 16 e 17... poucas vezes a gente tem em mente que a gente está diante de uma oração e diante da maior oração escrita de Jesus Cristo. A maior oração transcrita de Jesus Cristo está nesses capítulos da Bíblia. Todas as outras orações de Jesus na Bíblia são curtas. São: Pai, eu te agradeço por alguma coisa, e aí o milagre acontece. Mas aqui a gente tem João captando essa essência, o coração de Jesus Cristo. Então, nessa primeira porção, eu dividi em 3 porções. Então, a primeira porção é essa, é a missão, dos versículos 1 ao versículo 5. Depois dos versículos 6 a 19 e 20 a 26. Mas a primeira, para nós, é essa daqui, missão. E a palavra principal dessa porção é ora. Eu estou tremendo, então não estou segurando a folha com força. Eu tremo de manhã, eu sou hipoglicêmico, a taxa de açúcar minha, às vezes, de manhã é muito baixa, e aí eu sofro com esses negócios. Mas está tudo tranquilo. Vamos lá. Então, assim, primeiros 5 versículos. Só reforçando, realmente, o pastor falou e é verdade. A Nicole e o Arthur estão conosco desde ontem, porque a Vivian e o Joab viajaram. É muito difícil o Joab e a Vivian viajar, porque o Arthur é especial. Ele teve PC, hoje os médicos não deram nada de vida para ele quando ele nasceu, e hoje ele tem 11 anos de idade. O Arthur é um milagre de Deus, né, para a glória de Deus. Mas o Arthur é todo dependente da gente, é realmente 24/7 o cuidado, é full, né, não dá para deixar o Arthur descuidado, ele se alimenta por gastro, e é um privilégio saber que os filhos confiam de deixar o neto com a gente, né? Não é a primeira vez que ele vai ficar alguns dias, e amanhã a gente está indo para São Paulo, então eu não estaria aqui, eu só retorno para cá quarta-feira. Já queria dar estoque aí, né, pastor? Para a gente cuidar dele lá também, a gente vai ter que voltar para lá, para a casa da Vivian, e ficar lá cuidando dele. Mas é uma felicidade cuidar do Arthur, e é uma graça mesmo. Bem, começa o texto falando assim, que existe um movimento de glória. E talvez a gente lendo não pare para perceber esse movimento. É até engraçado que chegando aqui hoje, a gente na conversa, que a Mônica estava falando sobre a palavra glória na Bíblia, né? E existe esse movimento porque assim, Jesus fala: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, se a gente conectar isso com Filipenses 2,
que é o esvaziamento da glória, né? Lembra do capítulo 2 de Filipenses, que fala que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, e ele deixa a glória que ele tinha, e ele vem para vamos colocar assim, para enfrentar a humanidade, né? Para enfrentar a humanidade. E foi muito bom essa semana a gente estar conversando sobre isso, e eu não quero fugir do tema, mas como a Bíblia ela é perfeita e como ela é sobrenatural, e você vai lendo a construção da história, né, como a história começa num jardim, depois na metade do caminho, como é que a história se encontra num jardim novamente, em que Jesus faz uma oração de agonia para o Pai, e depois a gente vai ver aqui junto a resposta do Pai em relação ao pedido de Jesus, a última oração de Jesus, né, praticamente, em agonia no Getsêmani. Aquela oração não fica sem resposta, e a Bíblia tem uma resposta para nós em relação a isso. Bem, a palavra para missão é hora, mas hora aqui não é um momento no tempo, né? Não é essa coisa que a gente tenta agarrar e não consegue, chamada tempo, né? Porque mesmo quando você fala a palavra agora, e você tenta segurar o agora, já não deu, o agora já é passado, e você já perdeu, né? Mas Deus, ele é atemporal, Deus, ele não está no tempo, para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro, porque para Deus tudo é um eterno presente, porque nada prende a Deus, né? Então a gente não pode prender Deus na caixinha da nossa teologia, porque ele não está preso lá. A gente não pode prender Deus na caixinha da ortodoxia, porque Deus não está preso na nossa ortodoxia. A gente não pode prender Deus na caixinha da nossa igreja e da placa da nossa igreja, porque Deus não está preso na placa da nossa igreja. Deus transcende a tudo isso. Olha, a gente não pode prender Deus nem na soberania de Deus. E nós, os que temos uma tendência teológica maior para o calvinismo, podemos ser atraídos por esse engodo, de achar que podemos prender Deus dentro da soberania dele. E Deus é tão soberano que ele é soberano sobre as nossas concepções de soberania, de tão soberano que ele é. Ele não fica preso a nada. E ele é tão soberano que ele deixa com que a gente possa interagir com ele na oração. Olha que coisa interessante. Nós podemos interagir com Deus na oração. Oração não é só pro forma. Oração não é só para instruir Deus. A gente não vai instruir Deus de nada. Deus já está instruído de tudo. Deus sabe todas as coisas. Ora, é aquela pergunta que a gente faz. Se Deus sabe todas as coisas, então por que eu vou orar? E para que eu vou orar se Ele sabe todas as coisas? E Jesus tem algumas coisas aqui nos exemplificando. Primeiro, Jesus está orando, e ele diz: Pai, glorifica o teu filho, assim como eu agora estou glorificando você na terra. Então há um movimento de glória, no sentido de que a glória vem do Pai para o Filho, volta do Filho ao Pai, vem do Pai pelo Espírito Santo, né? É derramado na igreja. Esses dias, pregando em uma igreja pentecostal, eu e minhas provocações, eu perguntei para os irmãos pentecostais se eles acham que derramar do Espírito é um descer ou é um fluir. Parece uma pergunta tão bobinha, porque quando você vive no meio, e eu respeito, nasci numa igreja pentecostal. Berço pentecostal não existe, assim como não existe berço evangélico, né? Berço evangélico seria um berço em que as Bíblias estariam penduradas, né? Mas eu nunca vi esse tal de berço evangélico, né? E a gente tem às vezes a concepção que o Espírito Santo será um derramar. Então a gente sempre está clamando por um movimento que venha de cima para baixo, mas o movimento bíblico do Espírito é de dentro para fora, é um fruir, né? É um fruir e um fluir. É uma água que está dentro de você, segundo Jesus, falando para a mulher. Ele diz, e também quando ele se levanta e fala que ele é a fonte de água viva, ele diz que dentro de você tem uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. E aí eu me lembro do pastor Denis Garijo, que hoje está nos Estados Unidos, né? Foi meu discipulador na igreja bíblica, quando nós chegamos à igreja bíblica. E o Denis dizia que o melhor meio de se encher do Espírito Santo é se esvaziar de si mesmo. Porque, por incrível que pareça, quando a gente pensa no derramar do Espírito como algo de cima para baixo, a gente se permite a conceber a possibilidade do Espírito Santo encher um vaso sujo.
E ele não vai fruir e nem fluir, ele não vai encher um vaso sujo, porque o mover do Espírito de dentro para fora é santificação. É o quanto eu deixo de ser, Marco Aurélio, para ser Cristo. Aí o Espírito Santo me enche. Né? Aí eu não me embriago com o vinho em que há contenda, como Efésios 5,18 fala, mas eu me encho do Espírito. Mas vamos embora lá. Então Paulo, em Efésios 1, verso 10, diz assim, que existe uma intenção de tornar, olha o que o texto diz, tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Se é tornar a congregar, quer dizer que uma vez todas as coisas já estiveram congregadas em Cristo, porque aqui o texto diz que é para tornar a congregar, não para congregar, tornar a juntar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então por isso que eu falei para vocês que hora não é tempo, hora é dispensação na Bíblia. Quando que começa essa hora? Essa hora começa em Jesus Cristo, e quando que termina essa hora? Termina no advento de Jesus Cristo com a igreja. A igreja é esse interregno, a igreja é esse espaço de tempo, a igreja é esse gap, a igreja é esse momento em que a glória de Deus atravessa o mundo por meio da igreja. Então ele vem esvaziado, ele recebe a glória novamente, e o que ele faz quando ele é glorificado e que ele recebe toda a autoridade? Ele distribui a autoridade, porque Cristo é sempre distributivo, Cristo é sempre doador, ele é galardoador dos que o buscam. Quem tem a responsabilidade com a glória de Deus é a igreja. Ele diz nos primeiros versos ainda do capítulo 1, do capítulo 17 de João: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 4 do 17. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E nesses primeiros versículos, ele usa duas outras expressões, autoridade e vida eterna. E Jesus conta para nós o que é vida eterna. Mais um equívoco, eu acho, de muitos cristãos, a gente imaginar que o céu é vida eterna. O céu não é vida eterna. Vida eterna é esta, está dizendo a palavra, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Olha só, uma tríplice expressão para que a gente não se confunda mais. Existe um único Deus. Ele poderia dizer o texto, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como Deus, e a Jesus Cristo. Não, mas ele diz único Deus, e não só único Deus, ele diz único Deus verdadeiro. Porque só há uma experiência verdadeira em relação a Deus: conhecer o único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? Jesus Cristo, a quem enviaste. Então esse é o começo do texto de João 17. Nós temos uma missão, assim como Jesus tem uma missão. A missão de ser portador da glória. Por isso Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Né? Mas glória, quando a gente diz glória, não é esse tipo de glória que normalmente a gente pensa: eu vou lá à igreja e eu vou dar glória a Deus. Em alto e bom som, eu vou dizer glória a Deus. Não tem nada errado de você aqui na igreja dizer glória a Deus e de você glorificar a Deus, nada errado. Isso não faz de você uma pessoa, vamos dizer assim, desfocada do ambiente. Não, pelo contrário, você está grato a Deus e você está glorificando a Deus. Mas não é simplesmente dar glória, né? Manifestar a glória, transmitir a glória. E agora, nos versos 6 a 19, ele vai dizer isso, da manifestação do nome, que é o querigma, que é a proclamação do Evangelho, como que eu manifesto o nome, mas também como eu transmito a glória. Não é só a manifestação do nome, é a transmissão da glória.
Então, como é que eu vou passar a glória de geração em geração? Como é que a glória de Deus foi passada para você, está sendo passada para você? Como que você conheceu Jesus? Como que você entregou sua vida para Jesus? Onde você estava quando Cristo foi buscar você? Onde que você estava? A Bíblia diz que você estava morto, morto em seus pecados, em seus delitos, mas Deus te deu vida, e Ele nos vivificou, diz o Efésios 2:1. Ele nos deu vida quando a gente ainda estava morto em pecado. Então, naquele dia, naquele horário, naquela cova, Deus entrou na cova da sua história, e Ele manifestou o nome dEle. Talvez por alguém que pregou o evangelho para você, algum versículo que você leu da palavra, algum cântico. Tem gente que entregou a vida a Jesus passando em frente a uma igreja, ouvindo um cântico, entrou e foi salvo. Tem gente que foi a uma praça e conheceu Jesus na praça. Tem gente que por causa de um folheto que recebeu, tem gente por causa de uma ligação que recebeu. Você nunca fez isso? Já teve essa experiência de pegar o telefone e ligar para um número que você nem conhece? Quando a gente era novo convertido, a gente fazia isso. Era telefone de discar ainda, aquele que o dedo ficava enroscado. E a gente ligava para a pessoa que a gente nem conhecia e falava de Jesus, para gente que a gente nunca nem ouviu. Bem, não sei se o método é um dos melhores. E agora ele diz o seguinte: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, isso Paulo dizendo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu com você? Ele vai narrando os passos aqui. Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito. Deus selou você como propriedade dele. Santo Espírito da promessa, ainda diz assim, o qual é o penhor da nossa herança. Então existe um selo sobre você, uma marca sobre você, um penhor, até o resgate de sua propriedade. Então chegará o tempo em que Cristo vai resgatar a propriedade dele. Quem que é a propriedade de Cristo? Quem Cristo comprou com o seu sangue? Cristo comprou uma igreja. Onde está essa igreja? Ela é invisível. Quem está membro dessa igreja? Quem tem o nome escrito no livro da vida. Como eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida? A Bíblia diz que o Espírito Santo, uma vez que você se rende a Ele e é vivificado por Ele, Ele testifica com o seu Espírito lá dentro, no seu interior, que você é uma pessoa nascida de novo e que você tem o seu nome escrito no livro da vida. Ninguém vai te mostrar esse livro, provavelmente um anjo não vai aparecer e mostrar para você um livro realmente com o seu nome escrito, mas com essa linguagem a Bíblia está dizendo que você tem uma salvação garantida e um resgate da sua propriedade está proposto, e que esse resgate é em louvor da glória, para que pela igreja, diz Paulo ainda em Efésios, capítulo 3, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Ele ainda reforça agora. Agora é a hora. Agora é a hora, agora é o tempo. Qual é o tempo? A dispensação do tempo. Qual é a dispensação do tempo? A graça. Nós estamos vivendo um período de graça, onde a graça é derramada e pessoas conhecem a Jesus. Na primeira porção, Jesus orou pelos seus discípulos. Agora Jesus está orando pelos discípulos que virão, pela igreja. E ele ora por duas coisas. Ele fala assim: Pai, guarda-os na unidade, para que eles sejam um, assim como eu também sou um com o Senhor. E ele também diz: guarda-os do mal. A palavra grega teresson é usada tanto para guardar na unidade, como para guardar do mal. Tanto no sentido de preservar na unidade, quanto de livrar do mal. É a mesma palavra com esses dois sentidos. Ok? Vamos para a terceira parte, o ministério, que está nos versículos 20 ao 26. Jesus orou pela igreja. Ele orou pela unidade da igreja. É a oração mais bonita, É a oração mais intensa. É a oração vinda do Filho de Deus, de quem Deus disse: eu tenho prazer nesse Filho. Então, é uma oração que será e está sendo respondida. Jesus ora pela igreja. Jesus ora pela unidade da igreja. Então, eu
proponho para você pensar agora nesses 3 papéis que você recebeu para escrever: missão, mensagem e ministério. O que é a nossa missão? A nossa missão é refletir a glória. Quando eu não reflito a glória, quando alguém olhando para mim não vê o brilho de Jesus, não vê na minha vida a imagem de Jesus, eu não estou cumprindo a minha missão. Segundo aos Coríntios 3,18, diz que a vida cristã é de glória em glória. E a nossa mensagem, se a nossa missão é refletir a glória, a nossa mensagem é transmitir a glória. 1 Crônicas 16, 28 diz que nós devemos dar a glória devida ao seu nome. Essa é a nossa mensagem. Então, não só a nossa missão, não só a nossa mensagem, mas também o nosso ministério é ser para o louvor da glória. Salmo 71, 8. A nossa missão, a nossa mensagem e o nosso ministério. Há um texto em Hebreus que conclui essa terceira parte. Diz assim lá em Hebreus: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sendo ouvido por causa da sua piedade. Então o texto de Hebreus diz que quando Jesus orou, em agonia, ele foi ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, ele tinha que passar pelo que passou. E o texto diz aqui, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então ele não é livrado, ele não é tornado livre do sofrimento. Mas ele aprende a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele é sempre perfeito, mas o texto aqui diz que esse ser perfeito, chamado Jesus Cristo, foi aperfeiçoado em obediência. Como homem, ele foi aperfeiçoado em obediência. E assim ele tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que a oração de João 17, além de ser chamada oração intercessória, ela é chamada de oração sacerdotal, né? Porque ele como sacerdote se coloca. Se você quer entender melhor o que é sacerdócio, o que é sacerdote, você precisa ler 2 livros da Bíblia em conjunto. Você precisa ler o livro de Levíticos, que é realmente o livro que dá o tombo em todo mundo que se propõe a ler a Bíblia completamente. Se você já tentou ler a Bíblia completamente, quando chega no livro de Levítico, você tem uma dificuldade maior, né? Não é um livro fácil de ser lido. Mas você pode ler Levítico junto com Hebreus, e aí você tem uma clareza bem maior do que é o sacerdote, do que é o sacerdócio e todas aquelas coisas do templo, do tabernáculo. Bem, tudo isso que nós falamos nessa manhã sobre oração, eu tentei traduzir num texto sobre a glória. Eu fiz um apanhado de textos sobre a glória e eu pretendo encerrar o nosso assunto nessa manhã com essa conclusão a respeito da glória do Senhor. E eu quero ler esse texto final para você. Mas geralmente quando o pastor fala que é o final, não é o final ainda de verdade, é o final parte A. Então, o quase final, eu vou ler esse outro trechinho para vocês aqui. Só uma coisa dá certo. Presta atenção nisso, agora é hora de acordar. Só uma coisa dá certo. O ato de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não deu certo. A poligamia não deu certo. A Torre de Babel não deu certo. A negação da existência de Deus não deu certo. A rebelião contra Deus não deu certo. A idolatria, as cruzadas não deram certo. A conversão à força não deu certo. O batismo sem arrependimento e sem fé também não deu certo. As alianças da igreja com o poder temporal não deu certo. A intolerância religiosa também não. A Inquisição não deu certo. O latim litúrgico, a missa feita em latim, não deu certo. O colonialismo
não deu certo. A escravatura, o nazismo não deram certo. A corrida armamentista não deu certo. Não deu certo a guerra do Vietnã, as ditaduras militares, o apartheid, o muro de Berlim, o comunismo, a invasão do Kuwait, a guerra do Golfo, o poderio atômico, o secularismo, o liberalismo teológico, o fundamentalismo religioso, a liberação do sexo, poderia dizer agora também do aborto virando lei, na França, por exemplo, não dará certo. A teologia da libertação exclusivamente social, não deu certo. Os anúncios do fim do mundo não deram certo. As previsões com data marcada para a volta de Jesus também não deram certo. O fanatismo religioso, a soberba humana, a violência, a injustiça social, o homossexualismo não deu certo. A poluição ambiental não deu certo. A corrupção não deu certo. Porque só uma coisa dará certo na humanidade. Só o governo de Jesus Cristo. Quando finalmente Cristo se manifestar e implantar o reino dele, as coisas darão certo. Enquanto isso, entre os homens, as coisas irão de mal a pior. Essa é a verdade bíblica e essa é a verdade escatológica e apocalíptica. Bem, a última palavra foi ministério, dos versos 20 ao 26, e eu prometi fazer uma conclusão para vocês e é agora. Então, se você não acordou aquela hora, ainda há uma chance no finalzinho agora. Vamos lá. Eu prometi que hoje não ia gritar, porque estão me cunhando de... Eu preguei na Assembleia, eu falei na Assembleia lá, pastor, aqui eu venho pregar, eu sou pouco pentecostal, lá na Bíblia eu sou muito pentecostal. Eu estou em um espaço entre, falei para eles lá, eu estou em um espaço entre o Jardim São Vicente e a Tívoli. Eu estou qualquer coisa ali, no Jardim Paulista, mais ou menos assim, no ar ali, assim, sabe? Não consigo ser nenhuma coisa nem outra, mas vamos lá. O texto diz assim, uma é a glória do sol, e outra a glória da lua. Os céus manifestam a glória. Por isso, cantai glória ao seu nome. Quem é este rei da glória? Ele é o rei da glória. Grande é a sua glória. Todos os versículos bíblicos, só não estou parando para dizer os textos. Muito mais em glória é o que permanece. Então exultai os santos em glória, porque somos transformados de glória em glória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pergunta Paulo. Deem glória ao Senhor. A Ele seja a glória e o poderio para sempre, diz Pedro. É a riqueza de sua glória nos vasos de misericórdia, diz Paulo em Romanos 9. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O Filho do Homem virá em glória. Se assentará num trono de glória. Ele nos receberá, Salmo 73, 24, Ele nos receberá na glória. Dai ao Senhor glória e força. Glória a Deus nas alturas. Ouviremos bastante aqui no final do ano. Glória a Deus nas alturas. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, diz que a nossa coroa é de glória. Então, aliás, a tradução antiga de Marcos diz assim, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Ou como a gente cantava, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. O que eu proponho para você é que esse texto de hoje pela manhã, como eu vi na Jovem Pan essa semana, alguém dizendo, é só um filhote de pensamento. Porque nós não sabemos o que é a glória do Senhor. Nós não sabemos. Nós precisamos estudar isso na Bíblia. Nós precisamos ir na Bíblia procurar entender. Porque glória não é brilho. Glória na Bíblia não é brilho. E a gente está achando que é brilho intenso. Só brilho intenso. Né? Mas não é isso. Porque é muito texto na Bíblia falando de uma única verdade. Então, se há muitos textos na Bíblia corroborando uma verdade, ela é uma doutrina. E se ela é uma doutrina, a gente precisa atentar para ela. Né? Onde que ela está inserida no contexto das doutrinas bíblicas e a gente estudar com mais afinco para que a gente entenda o que o Espírito quer dizer para nós através da sua palavra sempre. Amém, queridos? Se você recebe essa palavra como palavra de Deus, eu quero convidar você para ficar em pé. Não agitei, não pulei, não rodei. Acho que vou ter que ganhar uma estrelinha.
As frases. Como não? Vocês vinham me enganar, não pode. O que temos? Pode começar com você? Missão. Primeira missão de Jesus é manifestar o nome de Deus. Mas eu tenho também a missão do homem, que é refletir a glória de Deus. Amém. Essa é a nossa missão. Parabéns. Mensagem. Eu notei aqui que as palavras mais bonitas começam com M. Misericórdia. Missão. Mensagem. E eu escrevi, então, por causa disso, 2 frases. A última mensagem que Jesus deixou à igreja foi uma oração. O seu próprio exemplo de pedir a Deus. E a mensagem que deu certo foi a morte redentora de Jesus e a sua ressurreição. Amém. Glória a Deus. Sem isso, tudo vazio. Ministério que temos aí, Ana? Porque ele transmitiu a glória, né? Ele recebeu. Amém. Ou glória, disse alguém. Glória a Deus. Paizinho, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu amor, sempre presente, sempre em nós. Graças te damos, Senhor, que nós tenhamos um domingo na Tua presença, um domingo realmente de glória nas nossas vidas, e que todos que entrarem nessa casa, Pai, possam ter esse sentimento de que estão diante da Tua presença e terem temor no coração, e esse temor produzir salvação, arrependimento, mudança de comportamento em todos nós, porque todos nós estamos sendo transformados e conformados à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. E nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.